Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado da telinha, buscando seus objetivos, buscando a sua aprovação num concurso público. Nós estamos aqui estudando para o Tribunal Regional do Trabalho. Nós vamos ter aulas, vamos nos encontrar aqui em alguns dias para tratarmos do processo do trabalho. Eu sou a professora Cleise Carmelinda Cous, sou professora aqui no CEISC e na Universidade de Santa Cruz do Sul, em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Vai ser uma honra e uma alegria estar com vocês aqui para a gente junto buscar essa aprovação. Então eu convido você a vir comigo. A nossa aula ela vai ser focada naqueles pontos tratados pelo edital e que são cobrados, e a gente vai mesclar tanto o conhecimento teórico, que é importantíssimo, com aquele já aplicado na resolução das questões. Então, sempre ao final das nossas aulas, eu vou trazer algumas questões para que a gente possa discutir, analisar o grau de dificuldade e se você conseguiria acertar a resposta e qual o caminho você deveria percorrer para marcar o X na resposta correta. Tá combinado? Vamos começar então o nosso estudo? Pois bem, te convido então a começar o estudo sobre a organização e a competência da Justiça do Trabalho. Também vou deixar aqui, né, você pode me encontrar tanto no Instagram como no Facebook como professora Cleise Cous. Lá você pode também acompanhar as dicas, faço vídeos, dicas, enfim, a respeito da matéria. Então, vamos começar o nosso estudo aqui sobre a organização da Justiça do Trabalho. Essa questão da organização, ela não é difícil, é algo relativamente fácil e é tratado na própria Constituição Federal. Então, a organização e também depois a gente vai falar da competência, ambas têm o seu alicerce lá na Constituição Federal. Quando nós falamos da nossa organização, o artigo 111 da Constituição Federal vai dizer que a Justiça do Trabalho ela vai ser composta. Acompanhe comigo aqui na tela. Olha só. Quais são os órgãos, então, da Justiça do Trabalho? O TST, os tribunais regionais e os juízes do trabalho. Então, o detalhe só que nós temos que cuidar com relação a esse artigo 111, caput dele aqui, que essa estruturação, é justamente de que nós temos nomenclaturas próprias, que nós temos órgãos próprios para a Justiça do Trabalho. Bem, e nós também temos que pensar um pouquinho, então, sobre o que cabe a cada um destes órgãos, quando nós estamos também aqui já adentrando na questão da competência. Quando nós falamos dos juízes, nós temos que lembrar que também se permite aos juízes de direito, no exercício da jurisdição trabalhista, conhecer e julgar ações trabalhistas. Isso porque o artigo 112, repare aqui comigo na tela, diz que a lei vai criar varas da Justiça do Trabalho. Mas olha o que ela adverte, que podendo, nas comarcas não abrangidas pela sua jurisdição, ser atribuídas aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Isso é uma boa questão para a prova. Você vai lembrar, você vai saber que a Justiça Comum pode fazer, às vezes, de Justiça do Trabalho. Mas aí você tem que lembrar do detalhe, daquela informação que é o diferencial de você e dos outros candidatos que não estudaram de forma aprofundada o conteúdo, que o recurso, neste nosso caso, ele vai ser endereçado para o Tribunal Regional do Trabalho. Não interessa se a ação iniciou na Justiça Comum, ela vai ter o seu recurso direcionado para o Tribunal Regional do Trabalho. Tá certo? Então, fica de olho nesse artigo 112 da Constituição Federal. Com relação à composição do nosso Tribunal Regional do Trabalho, do nosso TST,
Nós temos também artigos de correspondência e artigos que podem, de alguma forma, ser cobrados na sua prova. Com relação ao Tribunal Regional do Trabalho, é o artigo 115 que nós temos que analisar. O artigo 115, ele vai nos trazer o número de desembargadores que vão compor o Tribunal Regional do Trabalho, a idade mínima e máxima, e vão trazer ainda mais alguns detalhes. Repare comigo aqui na tela. Olha só, o que nós temos no artigo 115? Que os tribunais regionais do trabalho, eles vão ser compostos de, no mínimo, 7 juízes que são recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo presidente da República, dentre quem? Dentre os brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Então, nós temos aqui uma idade que deve ser observada. Uma idade que nós vamos ter lá entre brasileiros com mais de 30 anos, e menos de 65 anos de idade. Então, mais de 30 anos e menos de 60 anos de idade. Isso pode estar na sua prova, pode ser um detalhezinho que pode te prejudicar. E repare ainda o seguinte, que nós vamos ter lá 1/5, né, conforme o inciso 1º, 1/5 destes nossos desembargadores, dentre advogados, com mais de 10 anos de efetiva atuação profissional e membros do Ministério Público com mais também de 10 anos de exercício, que é o nosso 5º constitucional aqui. E os demais componentes, então, dos tribunais regionais do trabalho vão ser os juízes que vão progredir na carreira e assim serão, então, os desembargadores. Então, lembre dessa questão da composição dos tribunais regionais do trabalho, seja pela idade mínima, idade máxima, que precisam ser brasileiros e que nós temos também essa reserva de 1/5 para compor ali entre os advogados com mais de 10 anos de atuação ou membros do Ministério Público do Trabalho também com mais de 10 anos de atuação. E repare no parágrafo 1º, que ele diz que os tribunais regionais do trabalho, eles vão instalar a justiça itinerante. A justiça itinerante. A justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. É importante você lembrar, isso pode ser cobrado em prova, que é possível os tribunais regionais, principalmente para atender aquelas comunidades mais longínquas, instalarem os tribunais regionais itinerantes, ou seja, aproximar o tribunal da comunidade. E isso pode ser feito, o nome que a gente vai dar e que vai estar na sua prova é a justiça itinerante. Também nós temos no parágrafo 2º algo que vem justamente nesse sentido, dizendo que os tribunais regionais eles poderão funcionar de forma descentralizada, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça e todas as fases do processo. Aqui fica uma dica para você. Se na hora de ler a sua questão você tiver alguma dessas possibilidades, justiça itinerante ou descentralização, lembre que é possível, porque na Justiça do Trabalho nós queremos aproximar a justiça, garantir o acesso pleno à justiça. E esses são caminhos para efetivar essa nossa forma, tá bem? E seguindo, logo no artigo 111A, nós vamos ter também 111A, nós vamos ter, isso da Constituição Federal, nós vamos ter também os regramentos para a composição do TST. Nós também vamos ter a idade mínima, nós também vamos ter o 5º constitucional. Repare aqui comigo, na tela, que o TST ele vai ser composto de 27 ministros, escolhido dentre brasileiros com mais de quanto? 35 anos e menos de 65 anos de notável saber jurídico e de reputação ilibada.
nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Desse caput, desse artigo, o que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar também da idade mínima, que aqui nós vamos ter um aumento na idade mínima para 35 anos e a idade máxima de 65 anos. Então, tem que ter mais de 35 anos e menos de 65 anos. O que nós temos que reparar? Que, neste caso, também é um número mínimo de 27, né, e que serão também brasileiros com um notório saber jurídico, aqui com uma reputação ilibada, e que vai perpassar aqui pela nomeação do presidente da República e também pela aprovação pela maioria absoluta do Senado. Repare aqui também que o inciso 1º garante aquele preenchimento com 1/5 dos advogados, né, com mais de 10 anos de exercício efetivo na profissão, e também de representantes do Ministério Público do Trabalho, também com mais de 10 anos aqui de efetivo exercício, e que os demais integrantes aqui do TST vão ser juízes dos tribunais regionais do trabalho, que são oriundos da carreira da magistratura aqui do trabalho. Veja que o parágrafo 1º diz que a lei vai dispor, então, sobre a competência do TST, e o parágrafo 2º já foi cobrado em prova, muita atenção com ele. Ele fala da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ele fala que tanto a Escola Nacional como o Conselho Superior, eles vão funcionar junto ao TST, funcionam junto ao TST. O inciso 1º reforça que a Escola Nacional de Formação, Aperfeiçoamento dos Magistrados Trabalhistas cabe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. Então, essa é a finalidade, essa é a função da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. Já o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabe a ele o quê? Exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de 1º e 2º grau, como o órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Muita atenção com esse inciso 2º aqui. Isso já caiu em concurso do TRT. Perguntando, então, sobre a localização, digamos assim, e a atribuição do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, ele vai funcionar junto ao TST, esse parágrafo 2º deixa claro, e ele vai fazer toda essa supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho. Fique atento com essas características. Então, supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial. E ainda o parágrafo 3º desse artigo vai nos dizer que compete ao TST processar e julgar originalmente a reclamação para a preservação da competência e a garantia da autoridade das suas decisões. Bem, os tribunais, aqui, tanto o TRT como o TST, você não pode esquecer que eles possuem a competência recursal, mas eles também possuem competência originária para determinadas ações. Então, a gente tem os exemplos claros de ação rescisória, dissídio coletivo, que vão iniciar, que vão ter o seu processamento originalmente já em tribunais, e nós também temos esse caso da reclamação, que o próprio TST vai conhecer para garantir o império das suas decisões, por assim dizer, para garantir a efetividade e o cumprimento das suas decisões. Tá certo? Bem, então, perpassada essa primeira informação aqui sobre a organização da Justiça do Trabalho, você precisa saber, e isso é, digamos, dentre os conteúdos, um daqueles que tem maior probabilidade de cair na sua prova, sobre a competência. Se nós sabemos que temos lá Vara do Trabalho, Tribunais Regionais e TST, a que compete a Justiça do Trabalho processar e julgar? Eu já adiantei para vocês algumas coisas, mas a gente tem artigo específico da Constituição que trata dessa competência.
Só que nós temos que lembrar que a competência da Justiça do Trabalho ela vai se desdobrar em várias questões aqui, porque a gente tem competência material, nós temos competência funcional, nós temos competência territorial, e a gente tem que saber, então, do que estamos falando. Sempre que a sua questão falar de competência, repare de que tipo de competência ela está te questionando. Ela está te questionando sobre uma competência em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da função, em razão do território. Que tipo de competência é que nós estamos falando? Sabe qual é a mais comum e é provável de cair na sua prova? A competência material. Esta daqui, a competência material, ela é também disciplinada pela Constituição Federal, lá no artigo 114. Lá no artigo 114 da Constituição Federal, você vai encontrar as matérias de competência da Justiça do Trabalho. É importante que, se você tiver à mão aí uma CLT, você localize. Se você não tiver, acompanha comigo na tela. Mas é importante essa visualização. Sempre que possível, eu vou colocar na tela os artigos, súmulas OJs, porque para essa memorização, para que você compreenda os assuntos, além de ouvir, você tem que visualizar e, se puder, anotar, esquematizar. Isso também ajuda muito para que você, na hora, no dia lá da prova, tenha aquele palpite certeiro, saiba responder a questão com tranquilidade. Então, repare comigo aqui que o artigo 114, ele parece muito simples e ele pode nos induzir a um erro, que é achar que, pela literalidade dele, nós vamos conseguir responder tranquilamente toda e qualquer questão. Ocorre que muito do que está aqui nós vamos ter que interpretar, a começar pelo primeiro inciso. Repare comigo, o artigo 114 nos diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 1, as ações as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo, da administração pública direta e indireta, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, veja só o inciso 1 nos traz várias coisas para pensar. A primeira delas é que o inciso 1 fala em relação de trabalho. Relação de trabalho. A segunda informação é porque também esse inciso fala que vai ter competência para os entes de direito público externo. Entes de direito público externo. Externo. E depois ele ainda fala que a Justiça do Trabalho também tem competência para aquelas ações que envolvam a administração pública direta. A administração pública direta e indireta. E é aqui que mora o perigo de você errar alguma questão que seja calcada nesse inciso primeiro. Vamos começar pelo começo. Vamos começar por relação de trabalho. Não é demais repetir, eu sei que provavelmente você sabe, mas para que não passe nenhuma dúvida, lembre que relação de trabalho é diferente de relação de emprego. Lembre que a relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho. Mas o conceito de relação de trabalho é muito mais amplo, porque aqui nós vamos ter o trabalho eventual, o trabalho avulso, o autônomo, nós temos outros tipos de trabalho aqui englobados. E aí você vai pensar, a Justiça do Trabalho não julga tão somente as ações oriundas da relação de emprego, empregado, empregador, embora, claro, esse seja o nosso carro-chefe, esse seja o motivo de muitas das coisas que nós vamos estudar aqui. Mas também pode a Justiça do Trabalho processar e julgar ações que envolvam o trabalho eventual, o trabalho avulso, outros tipos de relação de
trabalho. Então, a primeira coisa que você deve observar, se você está estudando com um vadimeco, enfim, com uma CLT, passe um marca-texto nesse termo, relação de trabalho, para não errar, para não descartar aquela alternativa que te traga um outro tipo de relação de trabalho que não a relação de emprego. Segunda observação que nós temos que fazer, entes de direito público externo. Por que nós temos que tomar um cuidado aqui? Porque a gente sabe que os entes de direito público externo, eles têm imunidade. Eles têm como regra a imunidade de jurisdição e de execução. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, uma embaixada que esteja situada no Brasil e contrate aqui no Brasil trabalhadores brasileiros, por ela ter, como regra, a imunidade da sua jurisdição, será que este empregado brasileiro, uma vez não tendo sido respeitados os seus direitos, deve acionar, deve ingressar com uma ação lá no estado correspondente, lá no país correspondente? Ou, neste caso, nós podemos relativizar essa imunidade da jurisdição? O que a doutrina e o que os tribunais têm entendido a respeito? Porque aqui a gente não tem nenhuma questão sedimentada na legislação a respeito. O que os tribunais têm entendido é que se relativiza essa imunidade de jurisdição para possibilitar que este empregado, que este trabalhador, né, lato sensu aqui, ele possa ajuizar a sua ação no Brasil. Com relação a esse assunto, nós temos uma orientação jurisprudencial, que daqui a pouco pode ser cobrada aí de você. Vem comigo aqui na tela, vamos olhar juntos. Essa OJ, a 416, diz o seguinte, que as organizações ou organismos internacionais gozam de imunidade absoluta de jurisdição, quando amparados por norma internacional e incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não lhe se aplicando as regras do direito consuetudinário relativa à natureza dos atos praticados. Excepcionalmente, vai prevalecer a jurisdição brasileira nas hipóteses de renúncia expressa à cláusula de imunidade de jurisdição. Então, o que a doutrina tem entendido? Não havendo essa norma garantindo essa imunidade de jurisdição, nós poderíamos ter aqui, no Brasil, o processamento destas ações. Por disposição expressa, então, do artigo 114, inciso 1, as ações que envolvam entes de direito público externo, né, que sejam relativos à relação de trabalho de trabalhadores brasileiros, né, quando estes entes estão situados aqui no Brasil, que eles poderiam ser resolvidos, poderiam ser discutidos no Brasil. E aqui nós também adentramos no terceira observação sobre o inciso primeiro ainda, nós entramos numa terceira observação, que é da administração pública direta e indireta. Aí você vai pensar o seguinte, quem é que tem uma relação de trabalho com a administração pública? Bom, nós temos lá os servidores públicos. E aí eu te pergunto, as ações que envolvam estes servidores públicos, em razão desse vínculo que possuem, que é um vínculo de trabalho, com a administração pública, ele vai ser resolvido na Justiça do Trabalho? A resposta é não. Isso porque, por entendimento do STF, ficou consignado que nós não temos a competência para julgar aquelas ações dos servidores públicos estatutários. O que tem entendido o STF? Que quando nós tratamos de servidores públicos estatutários, que neste caso a Justiça do Trabalho não tem competência. E, não obstante, se você ler o inciso 1º, na literalidade ele diz que seria competência da Justiça do Trabalho. Só que o STF, já analisando essa questão, na ação direta 3395, deu interpretação conforme desse dispositivo para afastar os servidores públicos estatutários, dizendo o seguinte, se for servidor público federal, ele vai resolver os seus litígios lá na Justiça
federal. Se ele for servidor público estadual ou municipal, ele resolve o seu litígio na Justiça estadual e não na Justiça do Trabalho. Então, está bem sedimentada essa questão em termos de STF, dizendo que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar essas ações que envolvam servidores públicos estatutários. Percebam, só no inciso 1º nós fizemos 3 observações aqui e que podem fazer a diferença na hora de você marcar, anotar aquela questão da sua prova. Bem, mas não para por aí, tá? Porque essas são as 3 observações só da literalidade dele. Mas agora a gente tem que comentar mais algumas coisas que dizem respeito a essa competência. Por exemplo, quem mais poderia ter o seu litígio na Justiça do Trabalho? Então, nós vamos ter aqui exemplos que estão dentro dessa relação de trabalho aqui, previstos lá na CLT, como pessoas, como trabalhadores, vamos utilizar esse o termo, como trabalhadores que podem utilizar a Justiça do Trabalho para dirimir os seus conflitos. A primeira hipótese é a do avulso. Sim, a CLT, expressamente lá no artigo 643, refere que o trabalhador avulso pode dirimir o seu conflito na Justiça do Trabalho. Bom, a CLT nem precisaria nos dizer isso expressamente. Se nós já compreendemos que o artigo 114 quis trazer essa ideia de Justiça do Trabalho competente para todas as relações de trabalho, já incluiríamos o avulso. Mas está lá, se você quiser conferir, você pode ver depois. E também nós temos lá na CLT, também, uma outra situação, que é no caso da empreitada. No caso da empreitada. O contrato de empreitada, e aí essa situação vai estar lá no artigo 652 da CLT. Quando nós tivermos um contrato de empreitada, em que o empreiteiro seja o próprio prestador dos serviços, nós também podemos ter essa ação sobre esta controvérsia dirimida na Justiça do Trabalho. Então, não esqueça aí. Falou no seu enunciado de uma questão que é uma pequena empreitada, o empreiteiro aqui é o próprio trabalhador, é a própria pessoa que presta os seus serviços, então, neste caso, a Justiça do Trabalho tem competência para dirimir essa ação. Ou, falou aí do trabalhador avulso, Justiça do Trabalho também tem a sua competência. Mas, seguindo ainda nesse inciso 1º, nós também podemos chegar à situação de trabalhador autônomo. O autônomo, você vai pensar aí, o próprio advogado, né? O advogado, quando ele está na defesa dos seus clientes, ele tem uma relação de trabalho estabelecida. E aí você vai pensar, bom, professora, se eu estou nessa lógica, relação de trabalho, então, esse também vai dirimir os seus conflitos na Justiça do Trabalho. Nós só temos que cuidar o seguinte, que o autônomo ele pode estabelecer uma relação de direito civil com o seu cliente, ou uma relação tutelada pelo direito lá do consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor. Nestes casos, a Justiça do Trabalho não tem competência. Então, quando nós estivermos falando de uma relação do trabalho, mas que não é regrada pela CLT, ela é regrada lá pelo CDC ou pelo Código Civil, que nestes casos, então, a Justiça do Trabalho não tem competência. Além do mais, nós temos um assunto que também já foi objeto de prova, é preciso ficar atento, que os cartórios extrajudiciais têm lá as pessoas, né, contratadas. E com estes cartórios há uma relação de trabalho. Essas pessoas estabelecem com este cartório extrajudicial uma relação de trabalho. E aí se questiona, estamos diante de uma situação em que o litígio vai ser resolvido pela Justiça do Trabalho ou pela Justiça Comum? A resposta é que será a Justiça do Trabalho.
Esses cartórios extrajudiciais, eles vão ter a competência para dirimir esses vínculos que tiverem sido estabelecidos com os cartórios extrajudiciais. Essas relações de trabalho ali estabelecidas serão dirimidas na Justiça do Trabalho. Então, vamos anotando aqui e vamos puxando. Vejam, puxamos várias flechinhas aqui, demonstrando que é um assunto bem amplo, que necessita do nosso cuidado. E aí é por isso que cai na sua prova, porque tem tantos detalhes que é onde a banca vai conseguir fazer uma questão com um grau de complexidade alto e que você precisa lembrar desses detalhes. Então, lembre lá que quando nós falamos dos cartórios extrajudiciais, a Justiça do Trabalho tem competência. Tá? Fiz aquele símbolozinho ali do positivo de que tem competência. Já naquelas outras relações de trabalho autônomo, em que nós temos aquela relação disciplinada pelo CDC ou pelo Código Civil, nós não vamos ter a competência da Justiça do Trabalho. E aí, sabe o que eu quero fazer com você? Eu quero destacar 2 súmulas. Essas súmulas podem ser cobradas. Vem para cá comigo. Aliás, uma súmula, né? Que eu tenho aqui, ó, 62 do STJ, que diz: compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social atribuído à empresa privada. E olha a súmula 362. Compete à Justiça Estadual também processar e julgar as ações de cobrança ajuizadas por profissional liberal contra o seu cliente. Temos 2 súmulas do STJ que eu quero destacar com vocês aqui. Veja bem, a súmula 363 dá continuidade àquilo que eu vinha falando. Se você estabelece ali com o seu cliente uma relação de trabalho, né, na qualidade de advogado, você vai imaginar, então, que isso caracteriza uma relação de trabalho que vai ser dirimida na Justiça do Trabalho, que a cobrança dos honorários profissionais poderia ser feita lá. Não, não pode. O que o STJ já definiu e sumulou a respeito da questão nessa súmula 363, que, nesse caso, a justiça competente é a Justiça Estadual. E também eu destaquei para vocês a súmula 62, porque ela já foi cobrada em provas de TRT e ela pode ser cobrada de você. Justiça do Trabalho não tem competência criminal. A Justiça do Trabalho, aqui, não tem competência criminal. Mas o enunciado ele pode te induzir a erro, ele pode trazer para você um exemplo de situações que, por envolver direitos do trabalhador, por envolver atitudes do empregador, podem te induzir a pensar que, neste caso, a Justiça do Trabalho teria competência. Não tem competência, tanto é que aqui, no caso de uma falsa anotação da carteira de trabalho e previdência social, que está estabelecida lá na CLT, que não pode acontecer, que vai caracterizar crime, neste caso, quem vai fazer o processamento é a Justiça Estadual, não é a Justiça do Trabalho. Então, fique atento, fique de olho. Inclusive, né, temos aqui a questão da Justiça Estadual para este crime, mas lá no artigo 109, você vai estudar também aí, durante o curso, a questão tanto em direito constitucional como em direito penal, você vai estudar aqueles crimes lá previstos e você vai ver que também é da Justiça Federal, não da Justiça do Trabalho, mesmo que daqui a pouco envolva alguma situação da Justiça do Trabalho, que são de direitos dos trabalhadores, que são disciplinados pela CLT. Tá bem? Bom, e isso são apenas algumas das observações, então, sobre esse primeiro inciso. Reparem, até agora falamos apenas do primeiro inciso. Então,
para concluir o nosso raciocínio sobre o primeiro inciso do artigo 114, que trata da competência material da Justiça do Trabalho. Você vai lembrar o quê? Que quando esse inciso primeiro fala de relação de trabalho, é uma relação muito mais ampla do que a relação de emprego. Quando a gente abre essa relação do trabalho, nós incluímos o avulso, incluímos o eventual, incluímos o autônomo, e aí a gente tem lá, expressamente previsto na CLT, a possibilidade do processamento de ação do avulso, a questão da empreitada, quando ela é prestada o serviço é prestado pelo próprio empreiteiro. Nós temos apenas que tomar os cuidados de que, nesta competência, mesmo que a gente diga que o trabalho do autônomo ele estaria incluído, quando esta relação ela é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, quando ela caracteriza uma relação de consumo, ou quando, tratada lá pelo Código Civil, ela vai retirar da Justiça do Trabalho essa competência. O inciso primeiro ainda inclui os entes de direito público externos, né? E a administração pública direta e indireta. Só que nós aqui abrimos um parênteses, então, para dizer, servidor público não. Nós vamos poder ter ações na Justiça do Trabalho daquelas pessoas que mantêm um vínculo com a administração pública seletista, não os estatutários. Também aqui, interpretação conforme dada pelo STF. Ok? Bom, mas não é só até aí que nós vamos. Nós vamos adiante, vamos para o próximo inciso. Nós vamos tratando, então, de novas competências da Justiça do Trabalho. Então, se nós vamos voltar lá para o artigo 114, inciso 2, o que nós vamos ter? Repare aqui comigo, as ações que envolvam o exercício do direito de greve. Bom, com relação ao inciso 2º, você vai precisar ficar atento que essas ações que envolvam o exercício de greve, notadamente para declarar a abusividade ou não dessa greve, elas vão ser dirimidas na Justiça do Trabalho. E que, inclusive, o Ministério Público do Trabalho vai ter competência para essas ações. Deixa eu até colocar para você aqui, para você visualizar, que o parágrafo 3º diz o seguinte: que em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Então, eu vou apagar aqui para a gente continuar as nossas anotações a respeito do assunto, mas eu quero que você, então, recorde. O que pode ser questionado com relação à greve? A possibilidade ou não da Justiça do Trabalho conhecer essas ações, e você vai ter, então, sim, essa possibilidade. Você tem também aqui uma questão que pode ser objeto de prova, que é a legitimidade do Ministério Público, e sim, a resposta é positiva, o Ministério Público do Trabalho tem essa legitimidade quando nós falamos da greve. Então, daqui nós vamos ter a competência da Justiça do Trabalho, tá? Nossa carinhosa JT, e também vamos ter a legitimidade para essas ações também do Ministério Público do Trabalho, especialmente quando nós estivermos falando de atividade essencial. Falou na sua questão de uma atividade essencial, lembra que o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para ajuizar aquele dissídio, para ver declarada ou não a abusividade daquela greve. E aí, quando nós tratamos desse assunto, nós vamos lembrar que ainda tem uma súmula vinculante que trata do tema da greve. A súmula vinculante 23 do STF. Sabe sobre o que trata essa súmula? Sobre ações possessórias. E sim, a Justiça do Trabalho tem competência para ação possessória, mas desde que esta ação possessória seja intentada, seja ajuizada em razão da greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Repare, vem comigo aqui na tela. O que diz a nossa súmula vinculante 23? Que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória ajuizada em decorrência do exercício de greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, a Justiça do Trabalho tem competência para ação possessória. Só que, cuidado, são em razão da greve
de trabalhadores da iniciativa privada. Então, eu já vi questões que induzem a erro no sentido de falar que ações possessórias em razão de trabalhadores da iniciativa da administração pública, né? Então, não, é da iniciativa privada. Ou, por outros motivos, darem outros exemplos, ações, notadamente de direito civil, que serão processadas na Justiça Comum Estadual. Então, nesse caso, a ação só vai ser ação possessória, no caso de greve, é quando é de trabalhadores da iniciativa privada. E aí a Justiça do Trabalho ela consegue ter esta competência aqui também. Certo? Bom, voltando ao nosso artigo 114 lá, vamos dar continuidade. O inciso 3º, ele diz o quê? Que também a Justiça do Trabalho tem competência para aquelas ações de representação sindical. Entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Então, se na tua questão de prova falar de representação sindical e for questionado se a Justiça do Trabalho tem competência para esse tipo de ação, a resposta é positiva. Sim, existe competência para dirimir questões que envolvam uma ação de um sindicato contra os empregadores contra o sindicato, disputando a base territorial ali, sindicatos que disputam essa base territorial, a Justiça do Trabalho vai ter competência, sim. Ok? E logo adiante, você vai ter o inciso 4º. O inciso 4º, ele fala do mandado de segurança, do habeas corpus e do habeas datas. Mas esses remédios constitucionais, eles só vão poder ser utilizados por disposição expressa do artigo 114, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Então, somente quando o ato envolvido aqui seja de competência da Justiça do Trabalho. Vamos destacar aqui a competência da Justiça do Trabalho para o mandado de segurança. E, especialmente, ela tem essa competência e acaba sendo utilizado em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Principalmente por causa deste princípio. Veja bem, a Justiça do Trabalho, em regra, não vai ter recurso para decisões interlocutórias, exceto lá aquelas previstas na súmula 214 do TST, que são para decisões já do Tribunal Regional ou no caso de exceção de incompetência, em que nós temos a remessa dos autos para outro Tribunal Regional, para uma vara que pertença a um outro Tribunal Regional. E o que nós temos aqui? Que, nestes casos, diante da decisão do juiz, em que eu não tenho recurso para utilizar, eu posso fazer mandado de segurança. Nós temos 2 exemplos que, inclusive, são rotineiramente cobrados em prova, que é aquela situação em que nós temos uma decisão de tutela provisória, que a súmula 414 vai tratar, e também aquela situação em que há cobrança antecipada dos honorários do perito, que a orientação jurisprudencial 98 vai tratar. Então, veja só, aqui, na primeira hipótese, na súmula 414, no inciso 2, nós temos que, nos casos de tutela provisória, haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. E, no mesmo sentido, vem a OJ 98 da SDI 2, que diz que é ilegal a exigência de depósito prévio para custeio de honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo devido
sendo cabível, aliás, o mandado de segurança, visando a realização da perícia, independentemente do depósito. Então, guarde para o mandado de segurança esses dois exemplos. O exemplo da tutela provisória e o exemplo dos honorários do perito. Isso porque, os honorários do perito eles vão ser suportados, vão ser pagos pela parte sucumbente. E a parte sucumbente na pretensão, de maneira que uma decisão que manda antecipar, ela fere um direito líquido e certo, porque, afinal de contas, você não sabe ainda quem terá que pagar. Então, por essa razão é que nós temos essa OJ 98, que diz ser cabível o mandado de segurança, e é por essa razão também que nós temos a previsão ali da tutela provisória, já que ela pode ser pleiteada na Justiça do Trabalho, podemos ter uma decisão a respeito dela, deferindo ou indeferindo, e como não há recurso para essa decisão, a única maneira de ver cessar os efeitos ou de reverter aquela decisão é através do mandado de segurança. Vejam, o habeas corpus e o habeas datas, embora cabíveis, expressamente previstos no artigo 114, eles não têm uma utilidade tão prática na Justiça do Trabalho, mas nós temos que pensar que, como um direito constitucional, as pessoas têm sua livre locomoção. Qualquer atitude, qualquer ato, que provenha da competência da Justiça do Trabalho e que obste esse direito de locomoção ou de acesso à informação, também vão atrair a competência da Justiça do Trabalho para essas ações. Voltando lá no nosso artigo 114, nós vamos ter o inciso 5, que diz que os conflitos de competência entre os órgãos da Justiça Trabalhista, entre os órgãos de jurisdição trabalhista, também são de competência da Justiça do Trabalho. Com relação a esse inciso 5, então, nós vamos falar de conflitos de competência. Então, veja só, quando é que a Justiça do Trabalho tem competência para dirimir esses conflitos? Pense comigo aqui. Uma vara do trabalho está conflitando com outra vara do trabalho, no sentido de ser ou não competente para aquele julgamento. Então, normalmente, a gente vê o conflito negativo, de que uma vara se diz incompetente, outra vara se diz incompetente. E, neste caso, ou mesmo se ambas se dissessem competentes, quem iria resolver essa questão? O nosso Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho é competente para dirimir aqueles conflitos das varas do trabalho que pertençam à mesma região. Aí percebam, é o TRT desde que esse conflito seja na mesma região. Se nós tivéssemos aqui Tribunal Regional do Trabalho com outro Tribunal Regional do Trabalho também em conflito de competência, quem teria a atribuição de resolver esse litígio? Nós teríamos o TST. O TST resolve o conflito de competência quando nós tivermos aqui dois tribunais regionais em conflito negativo ou positivo de competência. E se nós tivéssemos aqui uma vara do trabalho que pertence a um TRT X e uma vara do trabalho que pertence ao TRT Y. Percebam, são tribunais regionais a que pertencem essas varas diferentes. Aí nós utilizamos a mesma regra do que essa competência dos TRTs. Quem vai julgar é o TST. Por quê? Porque são tribunais regionais, essas varas pertencem a tribunais regionais diferentes. Então, não tem um único tribunal regional que poderia dirimir este conflito. Então, aqui, quando nós temos regiões diferentes, nós vamos ter a competência do TST. Para você gravar, para você memorizar, para que numa questão você não erre. Nós vamos ter o TRT
para dirimir esses conflitos só quando são varas da sua jurisdição. Não quando envolver vara do trabalho de outro TRT, porque nesse caso excedeu a sua competência. E aí resta ao TST fazer aqui o esclarecimento com relação a essa questão. E só para, já que a gente está falando do conflito de competência, para não deixar passar, também quero destacar para vocês que existem situações em que a Justiça do Trabalho vai estar envolvida e que quem vai resolver esse conflito é o STJ ou o STF. Por disposição expressa lá da Constituição Federal, no artigo 102 ou 105. É só nós pensarmos o seguinte, que se nós tivermos o TST, por exemplo, conflitando com o STJ, quem resolve esse conflito entre tribunais superiores é o STF. Conflito entre tribunais superiores, quem resolve é o STF. E se nós tivermos conflitos que envolvem a justiça comum e a justiça especializada, quem resolve é o STJ. Então, se, por exemplo, você tem lá uma questão que envolve a competência entre um tribunal de justiça e um tribunal regional do trabalho, quem vai resolver é o STJ. Ou uma vara da justiça comum com uma vara do trabalho. É o STJ que é o competente para julgamento. Só para não deixar de mencionar, eu vou localizar aqui o artigo que trata dessa questão dos conflitos de competência. Deixa eu só verificar aqui. Aqui. O artigo 808, gente, artigo 808 vai dizer o seguinte, que os conflitos de jurisdição, que são tratados lá no artigo 803 da CLT, eles vão ser resolvidos pelos tribunais regionais, quando eles forem suscitados pelas juntas, e aí leia-se varas do trabalho, nas respectivas regiões. O que eu quero frisar com vocês é aquele finalzinho, nas respectivas regiões. Falou em regiões diferentes, vai exceder essa competência aqui. E aí eu também quero destacar o artigo 105 e o artigo 102 da Constituição Federal. O artigo 105 é o que trata da competência do STJ. E repare, ele diz lá, no inciso 1, a linha D, que compete ao STJ processar e julgar originalmente os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 101, que é o 102, aliás, que é o do STF, bem como entre quaisquer tribunais e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos, que é aquela situação que eu falei para vocês de tribunais diferentes, Tribunal de Justiça Comum e Tribunal de Justiça Especializada. E o artigo 102, que daí traz a competência do STF, também no inciso 1, a linha O, vai dizer que os conflitos de competência entre o Tribunal de Justiça e qualquer outro tribunal superior, estes aqui, eles serão resolvidos, então, pelo STF. Aproveitei o gancho aqui para que você repare que o conflito de competência tratado ali na Constituição Federal de incumbência para a Justiça do Trabalho, então a Justiça do Trabalho sim resolve os seus próprios conflitos de competência, mas nós também temos a matéria disciplinada quando envolver a própria Justiça do Trabalho e a Justiça Comum. Então, para frisar isso. E só para deixar registrado, nós também podemos ter aqui uma vara do trabalho conflitando com o Tribunal Regional do Trabalho. E aí eu te pergunto, se essa vara pertence ao TRT, se essa vara do trabalho pertence ao TRT, há conflito de competência? Não há conflito de competência. O TST, na súmula 420, diz que não há conflito de competência nesses casos. Tá? Se a vara pertence ao TRT, o TRT, vamos pensar assim, manda, a vara obedece. Né? Não é bem assim, mas para você lembrar na prova, vai facilitar. Tá certo? Então, conflitos de competência superados, vamos para o próximo tema. Inciso 6º do nosso artigo 114, que olha só o que nos diz,
que as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho também são de competência da Justiça do Trabalho. Então, veja só, o nosso inciso 6º fala de ação que envolva dano material e dano moral, decorrentes aqui de situação que envolva um acidente de trabalho, que envolva uma violação de um direito daquele trabalhador ou daquele empregador, enfim, que essas reparações por dano material e dano moral, a Justiça do Trabalho tem competência para julgamento. É importante, só para contextualizar, que a nossa competência aqui estudada, ela foi reformulada lá em 2004, quando nós tivemos uma expansão da competência da Justiça do Trabalho, inclusive abarcando estas situações de indenização por dano moral. Aí eu quero mostrar para vocês 2 súmulas a respeito desse tema. Olha só. A primeira súmula, muito importante, a súmula 392, ela já caiu em provas anteriores de TRT, pode voltar a cair na sua prova. Ela diz o seguinte, que nos termos do artigo 114, inciso 6º da Constituição da República, a Justiça do Trabalho, ela é competente para processar e julgar as ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, e aí eu até sublinhei aqui, ainda que proposta pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. E aqui nós temos que abrir um parênteses, uma observação a respeito dessa súmula 392. Súmula 392 do TST. A primeira questão que nós temos que reparar é que, se nós falamos de um acidente de trabalho, doenças a ele equiparadas, a Justiça do Trabalho vai ter essa competência. Mas ela tem competência para quê? Para a ação contra o empregador. Ela tem competência para a ação contra o empregador e não contra o INSS, por exemplo, para buscar um benefício previdenciário. Ora, um acidente de trabalho ele pode gerar um dever de reparação do empregador no que se refere ao dano material e dano moral, mas ela também, esse acidente pode gerar também uma incapacidade para o trabalho, e isso ter também aí que ser discutido judicialmente na esfera dos benefícios previdenciários. O que essa súmula traz é a competência da Justiça do Trabalho para aquela ação de reparação de danos. Ação de reparação de danos. E dentre as reparações de danos, você pode ter lá uma pensão mensal vitalícia, mas que diz respeito à obrigação de reparação de danos que este, no caso o empregador, o tomador de serviços, vai ter para com aquele prestador de serviços, aquele empregado. Diferente é a questão do benefício previdenciário. Bom, e a segunda questão que deve ser atentada aqui, que deve ser observada, é que numa eventualidade deste empregado venha a falecer, venha a faltar, essa ação ela pode ser ajuizada pelos seus dependentes. Imagine que o acidente tenha sido trágico, que esse trabalhador tenha falecido, que esse empregado tenha falecido. Isso vai gerar o que a gente chama de dano ricochete, né, para os seus familiares, para aquelas pessoas que são atingidas por esse evento. Então, por esta razão, estes familiares, esses dependentes, né, também poderão buscar pleitear a responsabilidade na Justiça do Trabalho e buscar essa reparação por dano material, por dano moral. Ainda a respeito desse tema, nós temos a súmula vinculante 22, que assim dispõe que a Justiça do Trabalho ela é competente
para processar e julgar as ações de indenização por dano moral e patrimonial decorrentes de acidente, propostas por empregado contra o empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito e de primeiro grau, quando da promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004, que é justamente isso que eu dizia para vocês, né, que houve esse alargamento da competência da Justiça do Trabalho e aí se passou a incluir essas ações. As ações que tramitavam à época e que ainda não possuíam sentença de mérito, então, deveriam ser remetidas para a Justiça do Trabalho. E a súmula vinculante referenda essa questão de que a Justiça do Trabalho tem competência para essas ações que envolvam a reparação pelo dano material e dano moral sofrido. Tá certo? Bem, vejam que isso também é um assunto bastante recorrente em prova, pode ser questionado. O grande detalhe é você separar o que é de responsabilidade da Justiça do Trabalho aqui com relação à reparação pelo empregador e o que é ação que busque benefício previdenciário, porque aí a Justiça do Trabalho não tem competência. Ok? Bom, indo mais adiante, nós vamos ter o inciso 7º, que diz o seguinte, que as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização da relação de trabalho também são de competência da Justiça do Trabalho. Então, aqui, no inciso 7º, nós estamos falando daquelas penalidades administrativas. Penalidades administrativas. Então, você pode pensar o seguinte, numa fiscalização, a empresa foi multada, teve a interdição do estabelecimento, enfim, teve uma penalidade administrativa, multa, suspensão da atividade, recolhimento de mercadoria, enfim. Essas penalidades administrativas, quando decorrentes, né, veja bem, dessa questão da competência da Justiça do Trabalho, a discussão a respeito dessas penalidades, as ações relativas a essas penalidades, são de competência da Justiça do Trabalho. Aí você vai pensar aqui, naquela situação em que, por exemplo, a empresa não cumpre aquela norma com relação ao número mínimo de aprendizes, número mínimo de pessoas portadoras de necessidades especiais, que numa fiscalização foi autuada. A discussão a respeito disso se dá na Justiça do Trabalho. Ok? E vamos também para o nosso inciso 8º, que vem logo na sequência, trazendo para a Justiça do Trabalho a competência para, repare, a execução de ofício das contribuições sociais previstas lá no artigo 195, inciso 1, a linha A e 2, e os seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Até vou apagar aqui, porque essa é uma matéria que normalmente suscita dúvidas e que, por consequência, também é cobrada em prova. Então, nós vamos ter aqui, no nosso inciso 8º, a competência da Justiça do Trabalho com relação às contribuições sociais. Mas repare que essa competência ela é expressa ali de que é para execução, que ela é para a execução das contribuições sociais. É para cobrança? Não, ela é para execução. E mais ainda, ela é para execução somente quando nós tivermos sentença condenatória em pecúnia. Grana, tá? Sentença condenatória. Como você vai ver, vai estudar, já lembra, né, dos seus estudos anteriores, que sentença condenatória é diferente de sentença declaratória, constitutiva, né, mandamental. A sentença que vai sujeitar ao recolhimento das contribuições sociais e, inclusive, a execução de ofício é a sentença condenatória em pecúnia. Então, das sentenças condenatórias em pecúnia e dos acordos que forem homologados na Justiça do Trabalho, desde que tenha como objeto ali
desde que tenha como objeto também parcelas de natureza salarial, que integrem o salário de contribuição. Então, também pode ser quando da homologação de acordo, em que nós temos parcela salarial. Bem, isso não está expresso, não está de forma detalhada lá naquele inciso 8º. Quem faz esse papel de detalhar, de explicar, trazer essas minúcias é a súmula 368. Essa súmula é muito importante, gente. Súmula 368 do TST. Se você abrir ela aí, você vai ver que ela é uma súmula grande, com muitos detalhes. Consequentemente, prato cheio para nosso examinador, nossa banca elaborar questões. Então, vem comigo, repare aqui nesse primeiro inciso. Diz o seguinte, que a Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução de contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objeto de acordo homologado que integrem o salário de contribuição. Então, nesse acordo aqui, nós temos que ter também um valor, né? Temos que ter valor que integra o salário de contribuição. Então, tem que ser uma verba que integra o salário de contribuição. O que essa súmula faz, nesse finalzinho, é justamente trazer essa explicação. É muito comum as bancas elaborarem questões pedindo, dizendo que a Justiça do Trabalho tem competência para a cobrança de contribuições. Não, ela não tem competência para cobrança de contribuições, ela tem competência para execução e, ainda assim, essa execução só vai poder ser realizada quando nós tivermos sentença condenatória e quando tem acordo homologado, que tem, tem parcelas ali em que incide, né, a contribuição previdenciária. Caso contrário, nós não temos a competência da Justiça do Trabalho. E essa súmula, claro, ela é grande, ela não termina por aqui. Vem comigo aqui, tem o inciso 2 também, que fala que é do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais resultantes dos créditos que vierem para o empregado, né, oriundos dessa condenação judicial. Então, quem tem que fazer o recolhimento é o empregador. Só que ela complementa aqui esse inciso 2, dizendo que a culpa do empregador pelo inadimplemento não exime a responsabilidade do empregado por esses pagamentos. Pagamentos do imposto de renda devido e das contribuições que recaiam sobre a sua cota parte. Então, mesmo que a responsabilidade, em primeiro momento, seja do empregador, o empregado não fica imune, não fica sem a possibilidade de ser cobrado pelaquilo que incide na sua cota parte. Então, imposto de renda, contribuição, que incide sobre a sua cota parte, pode sim ser cobrado dele. Aí a gente vai adiante. Essa mesma súmula ela traz o inciso 2, aliás, o inciso 3 e o inciso 4, que dizem o seguinte, que os descontos previdenciários relativos às contribuições do empregado, no caso de ações trabalhistas, elas devem ser calculadas mês a mês, de conformidade com o artigo 276, parágrafo 4º do Decreto 3.048, que regulamentou a Lei 8.212, aplicando-se as alíquotas previstas lá, que são progressivas, né, no artigo 198, observado o limite máximo da contribuição, do salário de contribuição. Então, repare, mesmo que você tenha uma sentença condenatória, exista a necessidade de se fazer essa cobrança, né, essa execução dessas contribuições sociais, o pagamento tem que observar essa contribuição da forma mês a mês. Porque você sabe que se elas são feitas e elas são elencadas de forma progressiva, né, os seus percentuais são feitos de forma progressiva, o recebimento de forma acumulada, se não observado o pagamento mês a mês, pode suscitar uma injustiça. Significa que aquela pessoa que já não recebeu a época certa, ainda por cima recebe mais tarde e tem uma alíquota maior, porque recebeu de forma acumulada. Então, por essa razão é que tem essa disciplina no inciso 3º.
E vai adiante essa súmula, percebam, que traz agora uma situação sobre o fato gerador. E aqui já adianto para vocês, o inciso 4º, ele trata do fato gerador para situações até 2009, nós temos um marco divisor ali, e o inciso 5 traz situações pós-2009. Então, antes de 2009, aplica-se o inciso 4º, que diz: considera-se como fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes do crédito trabalhista, reconhecido ou homologado em juízo, para os serviços prestados até 4/3/2009, inclusive o efetivo pagamento das verbas, configurando-se mora a partir do dia 2 do mês seguinte ao da liquidação. E a eficácia não retroativa da alteração legislativa promovida lá pela medida provisória 449 de 2008, posteriormente convertida em lei 11.941 de 2009, que deu essa nova redação ao artigo 43 da Lei 8.212. Então, marcando, definindo ali que até ali o fato gerador das contribuições, até 2009, ele era então o do efetivo pagamento das verbas, e que a mora iria ser do dia 2 do mês seguinte, o da liquidação. Só que agora, para situações pós-2009, nós temos o inciso 5, que diz que para o labor realizado a partir de 5/3/2009, considera-se fato gerador das contribuições decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo, olha bem, a data da efetiva prestação dos serviços. Em vez de data do pagamento, agora é data da efetiva prestação dos serviços. Sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas, a partir da prestação dos serviços, incidem os juros de mora e, uma vez apurados os créditos previdenciários, aplica-se a multa a partir do exaurimento do prazo de citação para pagamento e de descumprida a obrigação, observado o limite máximo de 20%. Então, mudança ali advinda de 2009. Para finalizar, temos ainda o inciso 6º, que fala do imposto de renda, que é decorrente de crédito do empregado recebido de forma acumulada, que ele também deve ser calculado, né, observando ali a tabela progressiva, resultante da multiplicação da quantidade de meses em que se referiram os rendimentos pelos valores constantes dessa tabela progressiva. O que esse inciso 6º faz? Aquilo que também a gente já sabe que é por uma questão de justiça, que se a pessoa está recebendo de forma acumulada, assim como não é justo que ela tenha a aplicação lá da contribuição social dela, da contribuição previdenciária, com a alíquota maior, também não é justo que ela tenha o imposto de renda maior dessa forma. Então, tem que ter aquela utilização da tabela progressiva e considerado os meses de pagamento. Certo? Bom, essa súmula vocês viram, né? Cheia de detalhes, prato cheio para questões. E vocês pensam, tá, chega, então esse tema terminou. Não, porque tem mais súmulas ainda, OJs, e aí é por essa razão que é um tema sempre importante. Vem comigo, tem mais uma súmula aqui que eu quero destacar com vocês. Diz o seguinte, a súmula 454, que compete à Justiça do Trabalho a execução de ofício das contribuições referentes ao seguro-acidente de trabalho, SAT, que tem natureza de contribuição à Seguridade Social, pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrentes do infortúnio no trabalho. Então, essas contribuições aqui, a Justiça do Trabalho também tem competência para a contribuição ao SAT, conforme dispõe a súmula 454. Súmula 454 do TST também traz essa competência da Justiça do Trabalho para a execução, eu vou puxar até a flecha daqui para você não confundir, para a execução das contribuições ao SAT. E ainda, vamos adiante, a OJ 376 diz que é devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado da decisão judicial. Vejam, atenção aqui, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatórias,
deferidas na decisão condenatória e as parcelas objetos do acordo. O que essa OJ 376 da SDI1 fala é que nós temos que ter proporcionalidade. Por quê? Se for celebrado um acordo, depois que já transitou em julgado aquela decisão já tinha lá as parcelas que eram de natureza remuneratória e, por consequência, havia incidência de contribuição social, e aquelas que são de natureza indenizatória, sem contribuição previdenciária. Aí, o que você teria? Uma possibilidade, né, de tentar fazer um acordo mais tarde e colocar tudo como parcela indenizatória. Aí o que essa OJ diz é que não é possível, que pode fazer o acordo após trânsito em julgado a decisão, ok, mas que tem que guardar proporcionalidade entre aquelas parcelas que são de natureza salarial e aquelas que são de natureza indenizatória, justamente em razão dessas contribuições. Vejam, ela diz o seguinte, que é devida a contribuição previdenciária sobre o valor do quê? Deste acordo que foi celebrado após o trânsito em julgado, desde que, e nós tenhamos que ter aqui, respeito com os valores daquelas parcelas salariais e indenizatórias. Sempre nós temos que cuidar isso. Vai incidir essa contribuição previdenciária, ela vai ter aplicabilidade daquelas parcelas de natureza salarial, né? E aí, se feito o acordo com parcelas exclusivamente indenizatórias, não haveria incidência. Então, por essa razão é que nós temos que guardar essa proporcionalidade. Pensaram que acabou? Ainda não. Esse tema tem bastante detalhes. Vejam agora a UJ 398. Ela diz o seguinte, que nos acordos homologados em juízo, em que não haja o reconhecimento de vínculo empregatício, é devido também o recolhimento de contribuição previdenciária, mediante o quê? Uma alíquota de 20% a cargo do tomador do serviço e 11% a cargo do prestador do serviço, na qualidade de contribuinte individual, sobre o valor total do acordo, respeitado também o teto de contribuição. O que acontece aqui? Muitas vezes as pessoas iam para a Justiça do Trabalho e pretendiam, então, fazer um acordo, enfim, mas, nesse acordo, pretendiam dizer que não houve o reconhecimento do vínculo empregatício, justamente para não ter a incidência da contribuição previdenciária, justamente para se livrar, o empregador, principalmente, né, dessa obrigação. O que acontece? Essa UJ, ela diz, não tem escapatória, porque se não houver o reconhecimento de vínculo, mas houver o reconhecimento da prestação dos serviços, a Lei 8.212, que trata lá o custeio da Previdência Social, ela vai trazer contribuição também para aquele profissional liberal e vai trazer também contribuição para o tomador do serviço. E é isso que ela vai aplicar. Então, ela vai dizer o seguinte, se você não era empregado, você era prestador de serviço. E como profissional liberal que é, você tinha que recolher 11%. E o tomador do serviço tem que recolher 20%. Então, é mais ou menos nesse sentido que vem essa OJ 398 para dizer, não tem escapatória, todo mundo tem que fazer a contribuição. Se você não está reconhecendo o vínculo, você tem, então, uma prestação dos serviços, deve recolher os percentuais de 20 tomador de serviço, 11 prestador do serviço. E ainda, a súmula 401 do TST refere que os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina, que a ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese de o título exequendo expressamente afastar a dedução de valores a título de imposto de renda, de contribuição previdenciária. E aí você veja, não havendo ofensa à coisa julgada aqui, você não tem a utilização de qualquer forma, não há, por exemplo, o cabimento de uma ação rescisória, qualquer coisa do tipo. Veja bem, se não constou nada na sentença, não constou nada no pedido inicial, não constou nada na sentença, ainda assim vai entrar
na execução automaticamente. Por quê? Porque é uma questão de ordem pública. É isso que começa dizendo a súmula 401. E o que ela diz depois? Que só vai ter ofensa à coisa julgada se expressamente lá a sentença afastava a contribuição previdenciária e mesmo assim ela entrou no cálculo lá da execução. Aí sim nós temos ofensa à coisa julgada. Agora, se ela simplesmente não disse nada, vai ter contribuição previdenciária, sim. Então, para afastar, tem que ter previsão expressa, senão vai entrar automaticamente as contribuições previdenciárias no nosso cálculo de execução. Tá bem? Bom, aí você pensou, terminou, não temos mais nada de assunto a respeito da competência material da Justiça do Trabalho. Vejam que, voltando lá para o artigo 114 da Constituição, nós ainda temos o inciso 9º, que abre a possibilidade para outras discussões. Ele diz o seguinte, que outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei, também podem ser dirimidas na Justiça do Trabalho. A questão é, que outras controvérsias seriam essas que atrairiam a competência da Justiça do Trabalho? Um dos temas que suscitou dúvidas e que levou o STF também a afirmar o seu entendimento, a trazer um posicionamento consolidado e que, por conta disso, pode vir na sua prova, é com relação à complementação de aposentadoria. Repare o seguinte, às vezes a empresa resolve estabelecer lá uma complementação de aposentadoria, né, para garantir o poder aquisitivo daquele empregado, enfim. Então, se o vínculo for direto com a empresa e a empresa que vai fazer esse pagamento, não há uma entidade privada aqui que vai ser o meio de campo, aí há competência da Justiça do Trabalho. Agora, se há um vínculo com uma entidade de previdência privada e é ela que vai fazer esses pagamentos, essa complementação de aposentadoria, aí a Justiça do Trabalho não teria competência. Esse é o entendimento do STF, assim que vem se formando, no sentido de que a Justiça do Trabalho, como regra, não vai ter competência quando nós temos lá um ente de previdência privada, que é o responsável, né? A empresa contrata esse ente que faz o pagamento. Então, a discussão desse empregado seria com o ente, a Justiça do Trabalho não tem competência. Agora, se a questão for entre o empregado, diretamente com o empregador, tá? Porque não há intermediação dessa entidade privada, aí a Justiça do Trabalho tem competência. Tá? Esse é um tema recente que foi decidido... Recente não, né? Já há um certo tempo. Na volta do intervalo eu trago para você o número da decisão aqui, que foi do STF que consolidou esse entendimento, mas até então nós tínhamos muitas dúvidas a respeito. Tanto que tem, e continua em vigor, uma orientação jurisprudencial da SDI 1, a OJ 26, que diz que a Justiça do Trabalho ela tem competência para apreciar um pedido de complementação de pensão feito pela viúva de um ex-empregado, porque se trataria de um pedido derivado do contrato de trabalho. Então, quando é o próprio empregador que assume essa obrigação de fazer essa complementação da aposentadoria sem a intermediação de um órgão de previdência privada, a ação vai ser na Justiça do Trabalho. Agora, quando houver essa intermediação, por órgão de entidade privada, a Justiça do Trabalho não teria competência. Além disso, entram outras questões para a Justiça do Trabalho como competência. Temos ainda o seguro-desemprego, que quando a empresa, por negligência ou má-fé, não fornecer os documentos necessários para que este empregado possa encaminhar o seu seguro-desemprego, a Justiça do Trabalho vai ter competência para processar e julgar essa ação. Na súmula 389, nós vamos ter o seguinte: que inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre empregado e empregador, tendo por objeto indenização pelo não fornecimento das guias do seguro-desemprego.
e que o não fornecimento pelo empregador das guias necessárias para o recebimento do seguro-desemprego dá origem à indenização. Então, o empregador não forneceu as guias. Consequentemente, aquele empregado não conseguiu ter acesso a esse benefício, que é justamente para lhe amparar naquele momento de desemprego. Consequentemente, ele busca uma indenização do empregador. Quem causou o ato, né, deve repará-lo. E, consequentemente, isso vai ser na Justiça do Trabalho. E ainda tem competência da Justiça do Trabalho, fixada na súmula 300, com relação também à indenização aqui pelo não cadastramento do empregado e, por consequência, ele não conseguir o seu acesso ao PIS. Então, veja só, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por empregados em face de empregadores relativas ao cadastramento no Programa de Integração Social, PIS. Vejam bem, 2 súmulas aqui específicas. E aí eu quero a sua atenção máxima. Foca aqui em mim. Pessoal, deixa eu dar dica para vocês. Tá? Quando tem súmula, que trata de uma questão de forma detalhada, que traz uma hipótese específica, isso é muito provável de cair. Então, temos que saber, além do texto frio do artigo 114 da Constituição Federal, tudo a mais que vem em decorrência dele. Então, lembre dessa questão do seguro-desemprego. Lembre que se por ação ou omissão desse empregador, este empregado não teve acesso a esse benefício, ele pode buscar uma reparação e essa indenização vai ser lá fixada na Justiça do Trabalho. E lembre também com relação ao PIS, que se este empregado também não cadastrado na relação anual dos empregados, não teve, então, acesso ao seu PIS, consequentemente, esse dever de indenização será tratado na Justiça do Trabalho. Tá certo? Vamos tomar um cafezinho, vamos fazer uma pausa e já eu volto para a gente continuar o nosso estudo da competência, da organização da Justiça do Trabalho. Até já!